A gente tem algumas estratégias para a autogestão que elas são muito importantes, e eu queria falar isso, né? Que aí eu vou entrar um pouco na questão dos fundos rotativos. Primeiro que é trabalhar as relações interpessoais, né? Porque assim, é muito difícil quando você, por exemplo, assim, num empreendimento econômico solidário, que você está numa situação de vulnerabilidade, que você sofre violência, né? Fora a violência que a sociedade como a sociedade trata as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. É uma violência, né? Já é uma violência tudo isso. Então, a política pública de economia solidária ela é importante, ela tem que resgatar, é que nem as cotas para os negros, né? A política de economia solidária ela tem que dar possibilidade daquelas pessoas se capacitarem, de gerarem renda, de ter um aprendizado, porque elas foram excluídas do mercado de trabalho. Então, criar um posto de trabalho para essas pessoas é muito importante, independente de que forma seja, né? Se é na agricultura, se é uma padaria, se é com catador de lixo reciclado, se é com artesanato, não importa. As pessoas precisam gerar a sua renda. Se a gente não tem trabalho para todo mundo, e nós não temos trabalho para todo mundo. Sim. Né? Então, assim, e vão depender do que? Só do Bolsa Família, de uma cesta básica? Não, isso é importante? É, mas você tem que ter dignidade. O trabalho traz dignidade, devolve a autoestima para as pessoas. É muito importante. Então, trabalhar as relações interpessoais é muito importante. A gente tem que ter uma organização financeira, né, num empreendimento econômico solidário. A gente tem que ter parcerias, a gente tem que ter, principalmente, e não importa se é uma vez por semana, uma vez por mês ou diariamente, reuniões e assembleias onde a gestão democrática garanta que todas as ideias e decisões elas sejam coletivas e democráticas, né? As pessoas têm que saber, quem está integrando o empreendimento econômico solidário tem que saber o que é economia solidária e elas aprendem na prática do dia a dia. É através da prática, através do trabalho que elas vão compreendendo todos os valores e princípios da economia. Porque não adianta você chegar e dar uma aula de economia solidária. É no dia a dia, é na prática, né, que se introduz isso. Um regimento interno. Hoje, muitos empreendimentos, a grande maioria no Brasil, eles são informais, porque montar uma cooperativa é só para o agronegócio, para os médicos, por conta de todos os encargos que tem, né? Ninguém consegue montar uma cooperativa. A grande maioria é informal e cada uma dá seu jeito, trabalha de modo cooperado, com todos os valores e princípios, e para emitir uma nota fiscal tem MEI, os seus participantes têm uma MEI e que emitem a nota fiscal. Né? Dessa maneira, que se chama de informalidade, né? É só porque não tem um CNPJ, né, coletivo, as pessoas falam, isso é informal. Não é um trabalho muito mais correto do que qualquer outro que possa existir, porque tem transparência, tem decisão coletiva, né? E a gente tem que ter capacitação continuada. A capacitação continuada né, tem uma novidade no mercado que oferece para o pão, uma farinha nova para o pão. Vamos conhecer, vamos ver o que é, como é que a gente pode melhorar e implementar o nosso produto. Né? E assim, os fundos, né, a organização financeira, eu queria falar, por exemplo, assim, os fundos rotativos, eles são muito importantes, porque eles dão o sustento, a base para os participantes de um empreendimento econômico solidário. Você tem uma máquina, você tem que ter um fundo para consertar essas máquinas. Né? Você tem que comprar material para poder fazer seu pão, para fazer sua roupa, sua costura, né? Roupa do empreendimento, costura, você precisa de aviamentos, linha, tecido, você tem que ter um fundo para o material. E um outro fundo muito importante para o empreendimento econômico solidário é uma poupança coletiva, que quando as pessoas precisarem de dinheiro, elas não têm que recorrer a banco. O empreendimento econômico solidário pode fornecer esse subsídio para a pessoa naquele momento, e a pessoa se compromete a pagar, devolver esse dinheiro de acordo com
como fazem um contrato interno e emprestam dinheiro. Na época da pandemia, muitos empreendimentos econômicos solidários se prevaleceram desse fundo para poder sobreviver, porque nós tivemos 2 lockdowns na cidade. Sim. E aí foi a partir dessa poupança coletiva que as pessoas pagaram seus aluguéis e muitas vezes comeram com o dinheiro, né, Então, que elas tinham nos fundos. a política pública, creio eu, é muito importante para incentivar, pelo menos, o início, né? De se juntar, agregar todo mundo, de ter maquinário, de ter. Como é que as pessoas têm condição de começar, Isso. né? Eu estou lembrando acho que da lavanderia daqui de Santos, a 8 de É março. um exemplo, né? Porque além de eu conhecer as mulheres, né? Porque são mulheres ativistas, né? Elas estão nas atividades da cidade, né? Pensando no mudar o mundo. Mas elas conseguiram, com essa lavanderia, trabalhar em algo, em tarefas, em atividades que era tido como próprias das mulheres, né? Que lavar roupa, por exemplo, né? E aí elas estão lá usando isso como uma profissão e eu acho que é bem importante para a cidade, né? Essa lavanderia. E eu uso esse serviço, né? E quando eu chego lá é tão interessante porque qualquer pessoa, qualquer delas que atenderem, eu sei que deve existir quem trabalha no atendimento, quem lava, quem passa, né? Mas você vê que elas sabem o serviço de todas, né? Todas sabem o serviço de todas e nos atendem muito bem. Então, assim, eu acho essa é uma experiência muito legal que tem um apoio, precisou de uma política pública que você está falando, né, Neida? Talvez precisou do espaço físico, que aliás é uma legislação que a Márcia disse, né? Que o poder público deve possibilitar, dar uma contribuição para os empreendimentos. E o espaço físico é possibilitado pela Prefeitura de Santos, né? Porque que é uma legislação. O marco legal, que é a legislação da economia solidária, ele é muito importante para as cidades, para que a economia solidária ela possa existir e sobreviver, né, a partir das trabalhadoras. Então, esse marco legal que a Dida está trazendo, né, que essa legislação, ela dá essa possibilidade, sim, de um começo para que as pessoas possam gerar renda, né? Então, isso daí é fundamental, é essencial. Fora que você vai melhorando e empoderando as pessoas, né? A partir do trabalho digno, né? Eu queria também falar que a partir de fundos, as pessoas também podem se organizar e devem de pagar o seu INSS, né? É muito importante, né? Isso, nem todo mundo tem consciência disso, mas é importante que todo mundo pague seu INSS. Elas podem se organizar para férias remuneradas, né? Qualquer empreendimento, qualquer participante pode se organizar para férias remuneradas, e aí uma organização de cada empreendimento, né? Como exemplo da lavanderia 8 de março, as mulheres se organizam, todo mundo trabalha mais um pouco para que a integrante que está de férias possa ser remunerada naquele mês, né? De acordo com as horas trabalhadas e de acordo com o rendimento, as sobras que teve para todo mundo. E também podem ter o abono de Natal, né? Que aí a gente fala abono de Natal, porque no sistema capitalista fala que é o 13º. Elas podem se organizar, todo mundo pode se organizar para um abono de Natal. Eu quero tirar 1.200, tira R$100 por mês e guarda na poupança coletiva, e aí no final do ano tem lá. Você vai tirar teus 1.200. Eu não quero abono de Natal. Eu quero 600, eu quero 2.000. E cada uma se organiza para isso e coloca lá na poupança e depois no final tem tudo contabilizado, prestado conta. No final do ano elas tiram esse dinheirinho que elas fizeram a poupança. Porque se colocar na poupança individual, todo mundo gasta, né? Mas quando você coloca numa coletiva, onde você tem que falar, eu vou ter que tirar o dinheiro. Não, esse dinheiro é do abono de Natal, porque as pessoas também se controlam, né?
para que isso dê certo. Então, é importante. As pessoas falam, mas é informal. Não, você pode formalizar tudo, né, de uma maneira muito bem organizada, né, onde o controle disso tudo é dos participantes, das participantes do empreendimento. Então, dentro da economia solidária, essas práticas, elas são legais, são formais. Não são tidas como informais. Não, porque são elas que estão organizando. Que isso faz parte desse marco regulador da economia solidária. O marco, ele dá a possibilidade de você trabalhar como economia solidária num empreendimento, num espaço público, né? Ah, tá. O empreendimento, cada empreendimento organiza a sua forma de gestão. Então, eu estou trazendo aqui que uma forma de gestão, né, de você ter o abono de Natal, de você ter férias, tudo isso pode ser a organização dos e das trabalhadodoras, trabalhadores. Eles se dão os direitos. Nossa. Né? Que coisa interessante, porque isso a gente tem, né, a maioria, né? Quando tem uma carteira assinada e a depender, né, do acordo coletivo, de negociação, né, entre trabalhadores e patrões, aí você tem mais direito, menos direito, mais isso, mais aquilo. Mas assim, então o autônomo, por exemplo, já não teria, ele teria que se organizar para ter isso, né? Então é uma maneira coletiva de se dar direitos que um trabalhador de carteira assinada já tem. É isso aí. Né? E aí você vai se dar o grupo vai dar o direito de acordo com as possibilidades e o que eles quiserem. Então eles decidem que direitos eles querem. É isso.